Jesus, por poder estar aqui com vocês, é sempre muito bom. Agradeço a direção da casa, que me convidou para essa palestra, com o tema Natal com Jesus. E agradeço pela confiança. E assim também a gente pode estudar um pouco mais, né? O que a doutrina nos explica a respeito do Natal e nos fala a respeito de Jesus. Para trazer para vocês esse tema, eu fui procurar na revista O Consolador, na revista O Semeador e no site Momento Espírita. Isso sem contar com a doutrina, né? E com Raul Teixeira, que eu vou citar aqui, mas eu já vou falar que é ele. Então vamos lá. O Natal. Essa importante festa do cristianismo, 25 de dezembro, né? Celebrando a vinda de Jesus, o Salvador. Num mundo que muda tanto e tão rapidamente, e ela é celebrada por séculos e séculos, e não muda. Por que será que não muda? Quer uma pessoa tenha religião ou não, seja cristã ou não, vai comemorar o nascimento de alguém que veio nos dizer sobre fraternidade, piedade, compaixão. Seja qual for o credo que professe, é uma festa de beleza, pois ninguém deixa de apreciar uma mensagem que fala de amor ao próximo, de conviver em paz. Tudo isso toca muito as pessoas, que mesmo não vendo a data como uma festa religiosa, a vê como uma festa de amorosidade. Sem contestação, cada vez que surge o mês de dezembro, uma emoção nos alcança os pensamentos, as almas, e apesar das lutas que encontramos pelos caminhos, passamos a vibrar em torno dessa data, não nos importando que ela seja postiça, não seja realmente aquela que nos trouxe Jesus. Raul Teixeira nos conta em uma sua palestra pela Federação Espírita do Paraná que na antiguidade havia uma festa realizada em honra ao deus Apolo. Em Roma eram muitos deuses, tinha deus para tudo. Essa festa demarcava a entrada do inverno europeu. Durava 3 dias em dezembro. Reunia muita gente, em Roma principalmente, porque o templo de Apolo ficava em Roma. Era, como hoje nós chamaríamos essa festa, de uma festa pagã. Apolo representava o sol. E quando o inverno chegava, a neve caía, o sol desaparecia. O povo, então, saía em procissão, em oferendas e festividades, com muita comida, bebida, evocando e homenageando o sol, para que ele não se esquecesse de voltar. Era comum na Europa, e ainda hoje em alguns lugares onde o frio é intenso, é costume ainda, que as pessoas desidratassem as frutas para comê-las no inverno rigoroso. Preparavam também pães, fiavam peças de tecido para trocarem com amigos e familiares. E assim surgiu o Natal de Jesus. Ao certo mesmo, ninguém sabe quando ele nasceu, pois houve mudanças no calendário após o seu nascimento. Foram colocados 2 meses novos aos meses que já existiam no calendário. Acrescentaram o mês de julho e agosto, em homenagem a 2 imperadores. Ai, se não fizesse isso, né? E tinha que ter a mesma quantidade de dias, porque Júlio César, agosto, Augustus. Se um tivesse 30, outro tivesse 31, não ia dar certo. Então foram tirados dias de uns meses para compor esses outros 2 meses. E assim, então, ficou prejudicado precisar a data exata que Jesus nasceu. Até o século IV, os cristãos do mundo comemoravam o nascimento de Jesus em diferentes meses e dias.
Mas a chegada ao mundo de Jesus não foi a chegada de um espírito qualquer, um espírito mediano. Era o nascimento de um ser angélico e merecia uma grande homenagem. E então a igreja optou por escolher o dia 25 de dezembro, né, a fim de que todos os seguidores de Jesus, do cristianismo pelo mundo todo, se unissem na mesma data como se fosse um único coração. E também já havia festa ao deus Apolo, né? Já estava estabelecida no calendário, já reunia uma multidão em Roma, e nós nos acostumamos a essa data. Ela já está dentro de nós, como consciência cultural. É uma data simbólica. Antes, homenageava Apolo, o deus Sol. Hoje, nós homenageamos Jesus. E Jesus é nada mais, nada menos do que o nosso Sol. Hoje, sabemos que em sua condição de pureza, sua luz envolve todo o nosso planeta, constantemente. Mas nós precisamos estar com eles, com ele. Buscarmos a sua convivência, sua mensagem, para dirigir os nossos passos com segurança. Não importa, então, que Jesus tenha nascido em outra data, como também não importa a simbologia do episódio evangélico do Natal. O que importa é compreender que a história do Natal traz para o homem de hoje, para nós, a mensagem da renovação humana através dos séculos, pelo desenvolvimento das forças do Espírito. E agora, né, que nós estamos aí às portas do Natal, a gente liga a televisão, o celular que nos traz a mídia mais perto, né? Nós ouvimos assim: arrume a sua casa para o Natal. E aí vem as sugestões, né? Enfeites para a mesa, para a porta, uma árvore. Agora tem árvore que você ergue ela assim, ela já sai com bola, com tudo. Não sei, me pergunte como, mas vem para a gente. Receitas novas, gostosas, práticas para a gente não ficar só na cozinha, além das tradicionais. Cada família tem uma receita, né? Onde passaremos o Natal? E a gente já começa a pensar, como que nós vamos reunir essa família, meu Deus? Brigar o ano todo. E agora a gente tem que reunir todo mundo. E presente? Como dar um presente para cada um, sem acabar com o orçamento em um final de semana? Pois é. Nós comemoramos um aniversário sem quase tocar no nome do aniversariante. O Natal com N minúsculo quer dizer natalício, nascimento. Agora, o Natal com N maiúsculo é o Natal de Jesus. E ele ainda passa desapercebido. Quem que é o dono da festa dia 25 de dezembro? É o Papai Noel. Nós tínhamos, né, um Papai Noel maravilhoso sábado aqui, tadinho. Estava suando com aquela roupa. Será que nós sabemos o que significa a vibração do Cristo sobre o mundo? O que significa para a nossa vida? Será que nós entendemos os cuidados que Ele tem conosco? Nos atentamos para a beleza, o carinho, a amizade, o amor que nos envolve? Pois é, Ele sabe o que acontece conosco. E Ele vibra como um sol em nossas vidas, aquecendo e alimentando as nossas almas. Outro dia também chegou na mídia, a gente não sai do celular, né? Uma tirinha. Um jovem sentado com Jesus, pedindo a Jesus um presente de Natal. E brincando, né? Jesus vira para o meu aniversário. É seu ou é meu? E isso nos faz pensar, né? Nós espíritas, podemos seguir a tradição? Enfeitar nossa casa com os símbolos tão alegres, coloridos dessa data? O vermelho, o verde chamam a atenção, né? Nós podemos trocar presentes? Os gastos sem fim do final do ano?
aquele exagero no beber, no comer, e o Papai Noel. O espírita pode sim celebrar o Natal de Jesus, acompanhando a tradição, sem com isso prejudicar a sua compreensão espiritual do cristianismo. Uma reflexão cuidadosa e consciente, iluminada pelos conceitos da doutrina espírita, diminuirá sensivelmente a importância, os excessos e o apelo comercial. Isso vai se diluindo. Então, nós podemos sim enfeitar as nossas casas, trocar presentes, esperar pela ceia. Quer dizer, não se espera mais até meia-noite, né? Porque criança não espera. Idosos também não. Reunir a nossa família, amigos. Mas, como nos falou o aniversariante uma vez, nós devemos viver no mundo sem ser do mundo. Quem aqui lembra quando o mestre foi recebido em casa de Marta, que tinha uma irmã chamada Maria? Marta, tarefada na cozinha. Ela estava preparando alguma coisa, porque ela tinha um visitante ilustre, e ela queria dar alguma coisa para ele comer. E Maria, na maior folga, sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando para ela. Marta falou assim, escuta, ninguém vai me ajudar? E Jesus respondeu a ela, Maria escolheu a boa parte, e essa parte ninguém tira dela. Foi um puxão de orelha para Marta, né? Mas ela não falou mais nada. E nós ainda fazemos isso, né? Um materialismo e um consumismo exacerbado que nos deixa fartos do pão físico, mas nos deixa famintos do pão do Espírito, que era aquele que Jesus estava oferecendo a Maria. Nos preocupamos em seguir as regras estabelecidas pela sociedade ou pelas tradições para festejarmos o Natal. E nós, com isso, perdemos a boa parte. A essência dessa comemoração é a vinda dele à Terra, nos ensinar aquilo que fará da nossa casa um verdadeiro lar, com paz e harmonia. E assim, Jesus será o convidado ilustre e presente, pois a nossa casa estará preparada para ele, arrumada, não só para receber ele em mais esse Natal, porque todos os dias serão Natal. Vamos então aproveitar essa época em que nós ficamos mais sensíveis à influência amorosa do Mestre, mais fraternos, mais calmos, e que nos esforçamos para melhorar os nossos relacionamentos. Vamos fazer um convite para todos vocês. Vamos juntar. Bom, todo mundo já deve estar com a árvore de Natal pronta, com tudo, né? Mas vamos desmontar alguma coisa e juntar os nossos filhos, os nossos netos. E enquanto nós vamos pendurar as bolas coloridas, enfeitar com luzinhas a janela, a criança adora aquilo. Vamos apresentar a eles o sublime amigo. Pois haverá momentos em suas vidas que só esse amigo poderá mostrar e acompanhá-los pelos caminhos da vida. E os pais, os avós, certamente vão perguntar, como eu vou apresentar Jesus para as crianças no mundo de hoje? Com tantos ícones, com tantos modismos, né? Como que eu vou fazer isso? É um desafio, sem dúvida. Mas vamos nos lembrar que a grande maioria das almas que estão aqui na Terra já ouviram pelo menos uma vez o chamado de Jesus. Então não ia ser um apresentar, né? Vai ser mais um lembrar. E é importante que nós, responsáveis por esses espíritos, ainda crianças no físico, que nós façamos isso o mais cedo possível. Então, nós vamos contar a eles como Jesus chegou até nós, pequenininho,
Tinha pai, tinha mãe, não surgiu do nada. Tudo isso em linguagem simples, deixando que nossas palavras criem vida nas suas cabecinhas. Eles têm uma facilidade, uma fertilidade de pensar e de projetar as coisas. Vamos deixar que essa imaginação fértil deles entenda as nossas palavras. E que elas fiquem gravadas neles com muito amor, para que mais tarde eles possam fazer o que nós estamos fazendo hoje. Apresentando ou lembrando a eles de Jesus. E já que nós vamos estar dedicando toda essa atenção a eles, a Jesus, nós vamos perguntar: Jesus nasceu para nós? Quando ele nasceu? Talvez ele tenha nascido no momento de dor, da morte, de uma enfermidade, ou mesmo no momento de grande ternura e paz. Porque ele nasce para cada um de nós em momentos diferentes. Se ele ainda não nasceu, vamos correr atrás para que ele nasça em nós. Vamos então comemorar o seu Natal exterior. E no silêncio da nossa alma, nós vamos, em prece, agradecê-lo por todo o seu amor, por toda a sua paz. Então aí, eu vou terminar com vocês. Malu, estou acabando. Com uns dizeres de Joana de Ângeles. Ela diz assim: se Jesus ainda não nasceu em seu coração, é a sua oportunidade de encontrá-lo, caso ainda não tenhas estado com ele. Busca-o o quanto antes, a fim de que não seja tarde demais. E se o conheceres, certamente o amas. E quem o ama, supera o medo e jamais paralisa. É Natal. Ama, ajuda, perdoa e ser feliz com Jesus. Um bom Natal a todos com Jesus. O Natal tradicional, enfeitem as árvores, chamem, façam a festa com parcimônia e nunca esquecendo quem é o homenageado do dia. Ok? Uma boa reunião a todos. Muito obrigada. Até o ano que vem.